convidá-los a fazermos uma leitura na palavra do nosso Deus em Atos, capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 7, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Queridos irmãos, diante desse texto, nós somos convidados a pensarmos nesta noite sobre o tema Diaconia, Evangelho além de palavras. Diaconia, Evangelho além de palavras. Quero iniciar esta reflexão falando primeiro sobre o contexto histórico em que essa narrativa ela foi escrita. Primeiro pensando num contexto histórico geral, aonde nós sabemos que esse texto ele foi escrito por volta do ano 70, não sabemos ao certo quem é o autor desse texto, porém a tradição da igreja, com autores como Clemente de Alexandria, Irineu, Eusébio, atribui essa escrita a Lucas. E se foi Lucas que escreveu esse texto, ele escreveu esse texto em um período muito difícil da igreja. Por quê? Porque o ano 70 foi um ano de extrema perseguição à igreja. No ano 70 estava reinando em Roma, Roma tinha como seu imperador Vespasiano. Vespasiano foi aquele responsável por tocar fogo em Jerusalém. Foi aquele que terminou, que construiu o Coliseu Romano. E na festa de inauguração deste Coliseu, que durou aproximadamente 100 dias, estima-se que cerca de 10.000 cristãos foram assassinados de maneira cruel. Cristãos que eram enrolados em peles de animais e lançados para serem atacados por cães, devorados por leões, que eram colocados em estacas, cobertos por pinche para que pudesse tocar fogo, e ali colocava-se iluminando as ruas de Roma, que eram mortos a fio de espadas de gladiadores. Esse foi um momento muito duro, muito difícil para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, é importante nos voltarmos para esse texto que acabamos de ler e pensarmos também sobre especificamente o que estava acontecendo aqui nesta narrativa. Esta narrativa, ela acontece, ou a história que é contada nessa narrativa, ela acontece antes dessa grande perseguição. Aqui é um período antes da grande perseguição que se levanta com a igreja, iniciando com Nero, porque Nero, segundo alguns historiadores, também tocou fogo em Roma e atribuiu a culpa aos cristãos, começando aí uma grande perseguição aos cristãos. Isso por volta do ano 64 depois de Cristo. Queridos, apesar desse período aqui ser antes, essa história aqui acontecer antes dessa grande perseguição, da igreja não está vivendo ainda essa grande tribulação, mas a igreja estava enfrentando aqui um problema também preocupante, mas era um problema interno, era um problema de relacionamento, era um problema de cuidado, era um problema de justiça social e espiritual também. Por quê? O autor aqui nos mostra que a igreja, naquele momento,
era constituída por judeus que estavam sendo convertidos a esse movimento iniciado por Jesus, né, que estavam sendo convertidos ao cristianismo. Só que esses judeus eram judeus que falavam o aramaico e judeus que falavam o grego, ou seja, eram pessoas nativas mesmo ali de Jerusalém, pessoas que eram da Palestina, né, que cresceram, que moraram na Palestina, e pessoas que viveram fora da Palestina. Ou seja, são os hebreus, conforme o texto relata aqui, e os helenistas. Só que nós temos um grande problema. Qual é o grande problema? O grande problema é que os judeus convertidos ao cristianismo que falavam grego, os helenistas, eles estavam vendo as suas viúvas sendo esquecidas no momento da distribuição, no momento do acolhimento, do cuidado, no momento do atendimento ao necessitado, certo? E eles percebendo isso, eles vão diante dos apóstolos e formulam a sua reclamação, fazem a sua reclamação, e os apóstolos entendem que aquela situação é uma situação que precisa ser resolvida no meio da igreja, e eles resolvem convocar uma reunião, uma assembleia, para que se fosse escolhido pessoas que pudessem auxiliá-los naquele serviço, pessoas que fossem responsáveis por administrar o serviço aos necessitados. Nós sabemos que a palavra diaconia significa justamente serviço. A palavra diácono, né, significa servo. Então, nós temos aqui nesse texto, segundo a tradição da nossa igreja, os primeiros diáconos, da forma como nós encaramos hoje, né, sendo eleitos, que são os oficiais ordenados na igreja para o diaconato. Mas só que essa palavra diaconia, ela é muito mais abrangente do que isso, do que a escolha de pessoas específicas para este ministério diaconal. A palavra diaconia, ela atinge a todos os cristãos, todos precisam servir, todos precisam, né, atender à necessidade do outro. Mas isso nós veremos um pouco mais à frente. O certo é que nós precisamos entender, a título de introdução, de que a diaconia, ela também é evangelho, e ela é um evangelho que vai além de palavras. Por quê? Porque é o evangelho de maneira encarnacional, é o evangelho da prática. E quando nós nos propomos, estamos propondo pensar sobre a diaconia como sendo um evangelho da prática, um evangelho encarnacional, é preciso refletir ao menos sobre 3 pontos que eu considero importantes aqui nessa narrativa. E o primeiro ponto seria: diaconia e evangelização são 2 faces de uma mesma moeda. Ou seja, podemos dizer, em outras palavras, diaconia e evangelização são inseparáveis. Ambas fazem parte da missão da igreja, nessa missão de fazer o evangelho conhecido e de que as pessoas sejam transformadas pelo evangelho. Isso é responsabilidade da igreja, abraçar a diaconia como sendo algo inseparável da evangelização, porque a diaconia precisa ser diaconia evangelizadora e a evangelização precisa ser evangelização diaconal. Queridos irmãos, quando nós vemos aqui os apóstolos decidindo convocar a comunidade de fé naquele momento para que fossem eleitos diáconos, pessoas para organizarem o serviço diaconal dentro da igreja, não significa dizer que os apóstolos estivessem naquele momento menosprezando o trabalho diaconal e achando que o ensino da palavra fosse mais importante, por isso eles deveriam se dedicar apenas ao ensino e procurar outras pessoas que fizessem esse trabalho menos importante. Por muito tempo na minha caminhada cristã, eu ouvi de algumas pessoas de que a evangelização era mais importante do que a diaconia.
E não é isso que nós estamos aprendendo com esse texto aqui. Não é isso que os apóstolos estavam ensinando para a igreja, ensinando para nós. Pelo contrário, eles estavam mostrando à igreja naquele momento, e a nós também hoje, de que a diaconia é tão importante quanto o ensino oral do Evangelho, né? A proclamação através de palavras. Por quê? Se eles estão ensinando e chega um grupo para eles reclamando de que pessoas estão passando necessidade, de que viúvas não estão sendo atendidas, e eles param aquilo que estão fazendo para poder convocar o povo e eleger pessoas que atendessem a essa demanda que estava surgindo, é porque eles entendiam que isso também era importante no meio da igreja. O serviço diaconal, o atendimento ao próximo, ao irmão, também era importante, tanto quanto falar que Jesus ama. Nós precisamos dizer Jesus te ama, mas também precisamos expressar isso em atitudes, cuidando do nosso semelhante. Por isso eu estou dizendo que diaconia e evangelização são duas faces da mesma moeda. Não podemos separar de maneira alguma. É tanto que nós vamos ver um pouco mais na frente, nesse mesmo capítulo, Estevão, né, a partir do versículo 8, sendo usado por Deus, ele estava cheio do Espírito Santo e fazia prodígios, grandes sinais. Pessoas se levantaram contra ele por conta disso, mas lá no versículo 10 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ou seja, Estevão era um diácono que entendia que a diaconia precisava ser evangelizadora, assim como os apóstolos entenderam que a evangelização precisava também ser diaconal. Então não devemos menosprezar o ensino da palavra por através de falas, e nem devemos desprezar, né, o ensino do evangelho também através de atitudes. Ambos precisam caminhar juntos, porque assim nós teremos uma evangelização mais eficaz. Além disso, queridos irmãos e irmãs, precisamos entender no segundo momento de que a missão diaconal revela um Deus a favor da justiça social. A missão diaconal revela um Deus a favor da justiça social. A missão da Igreja de Cristo, enquanto cooperadora na missão de Deus, tem que visar transformar o homem em suas realidades de maneira integral. Não precisamos e nem devemos de maneira alguma agir pensando só em cuidar do coração do homem, da alma do homem, do espírito do homem, mas precisamos enxergar o homem em sua totalidade, perceber todas as suas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas da alma, sejam elas do corpo, do físico, e atender ao homem em sua totalidade. Deus sempre esteve preocupado com o homem na sua totalidade. Nós temos percebido que desde o início da pandemia, que muito se tem falado sobre a responsabilidade social da igreja. Eu espero que essa discussão seja uma discussão que não tenha fim com o fim da pandemia, mas que isso tenha um crescimento cada vez mais exponencial no meio da igreja, esse tipo de discussão. Porque nós somos chamados por Deus para sermos uma igreja compromissada com a justiça social. Porém, inclusive é importante a gente tocar nesse assunto, tem muitos pastores que têm deixado de falar sobre a justiça social. Porque acham que se ele falar sobre a justiça social, as pessoas vão enxergar ele, por exemplo, como um comunista. Queridos, se preocupar com o bem-estar do outro, em ajudar o outro, em praticar justiça, isso não tem nada a ver com o comunismo, isso não surge com o comunismo. O comunismo que eu estou falando no sentido de um comunismo que nasce com pensadores como Marx, mas eu estou falando que isso é algo que está fundamentado na própria palavra do nosso Deus. É Deus que nos ensina e é Deus que nos ordena a cuidarmos uns dos outros, a cuidar do nosso semelhante e das suas necessidades. Ainda no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 19, nós vemos a palavra do Senhor nos dizendo assim, o próprio Deus nos dizendo assim: maldito quem negar justiça ao estrangeiro
ao órfão ou à viúva. E no Novo Testamento, Tiago, irmão de Jesus, que pode falar com propriedade, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então vejam só, não tem nada a ver com ser de esquerda, não tem nada a ver com ser comunista, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o Evangelho de Jesus. Precisamos atender às necessidades das pessoas, cuidar dos menos favorecidos. Isso é palavra de Deus, é mandamento para as nossas vidas. É interessante observar nesse texto que nós lemos de Atos, capítulo 6, que os 7 que foram escolhidos para serem os primeiros diáconos da igreja, responsável pelo trabalho diaconal ali no meio dos irmãos, eram gregos. Todos os nomes aqui levantados são nomes gregos. Me parece que a igreja ali se sensibilizou com a situação e entenderam que era melhor escolher entre os helenistas aqueles que estariam cuidando da causa dos menos favorecidos, das viúvas, nesta situação aqui. Ou seja, uma igreja que entendeu que a justiça precisava ser feita e vamos escolher quem melhor pode fazer isso. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Estarmos sensíveis e atentos às necessidades do próximo para que possamos agir de maneira adequada. E por fim, nós vemos que a diaconia evangelizadora exige um bom testemunho e também que nós sejamos plenos do Espírito Santo. Só vai conseguir desenvolver uma diaconia que seja uma evangelização além de palavras, uma diaconia que seja o evangelho encarnacional, quem tem um bom testemunho, e só poderá ter um bom testemunho aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, aquele que está pleno do Espírito Santo de Deus. Esse texto nos ensina claramente que Deus exige que aqueles que forem eleitos por Ele e vocacionados por Ele para uma missão diaconal evangelizadora, eles precisam se portar com um bom testemunho, sendo cristãos honestos, de uma só palavra, que não seja dado muito ao vinho, não ter cobiça, ter fé e confiança em Deus, ser experiente, ter uma única esposa, governar bem a sua casa, ou seja, tem que ser alguém de um caráter inquestionável, alguém que dá um bom testemunho. E só poderá fazer isso, como eu disse, aquele que estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Esse testemunho é algo que acontece em nossas vidas porque o próprio Deus trabalha em nós, o próprio Espírito Santo, ele trabalha as nossas vidas, ele transforma as nossas vidas. Nós precisamos dessa ação do Espírito Santo em nós. Vejam só, essa era uma marca daqueles que foram chamados para este serviço. Lá no versículo 3, os apóstolos dizem assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, E quando vai falar sobre Estevão especificamente, diz que Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, certo, irmãos? Então, é preciso falar sobre a ação do Espírito Santo dentro das nossas igrejas. Falar sobre o Espírito Santo não é uma coisa só de pentecostal. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma a vida do homem. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus na pessoa do Espírito Santo, que está pronto a nos conduzir com sabedoria e com poder para a transformação de vidas. E a pessoa plena do Espírito Santo é a pessoa que age com amor, com cuidado ao próximo. John Stott ele já dizia que a principal marca da plenitude do Espírito Santo é o amor na vida do cristão. Então que nós sejamos assim, que sejamos capazes de desenvolvermos uma diaconia que seja evangelho, além de palavras. Uma diaconia evangelizadora, conforme nós vimos nesta noite. Primeiro nós pontuamos que a diaconia da evangelização, não pode ser separada.
São coisas inseparáveis. Diaconia e evangelização são inseparáveis. São faces da mesma moeda. E também vimos que a prática da justiça social é ordem de Deus para a sua igreja. Deus é o Deus da justiça social. E Deus, ele manda que a sua igreja haja dessa maneira. E por fim nós vimos que uma diaconia evangelizadora, uma diaconia compromissada com o ser humano na sua totalidade, ela só será possível através de pessoas que tenham um bom testemunho, que tenham um bom caráter e pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Queridos irmãos, que Deus esteja abençoando a minha e a sua vida, para que não estejamos com o evangelho apenas de palavras, que a diaconia não fique num segundo plano em nossa missão, em nossa igreja, mas que entendamos que diaconia é sim evangelização. A diaconia precisa ser evangelizadora, a evangelização precisa ser diaconal. Não podemos separar essas duas coisas. Precisamos viver o evangelho da prática. As pessoas precisam ouvir sobre Jesus e ver Jesus em nossas ações. Que Deus abençoe a todos, que Deus derrame graça sobre todos. Um grande abraço, Deus os abençoe.